Oi pessoal, hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra sobre a fé que fica em Hebreus capítulo 11 versículo 1. Mas antes eu quero conversar aqui um pouquinho com vocês, né? Tem situações que é muito difícil a gente ter fé, né? Mas tem situações que a gente só pode ter fé ou fé ou fé, que não tem outra opção. E teve várias situações na Bíblia também que era fé ou fé. E aqui em Hebreus 11, eu gosto muito dessa palavra, desse capítulo que fala muito sobre a fé e tudo, várias partes da Bíblia, contando pedacinhos, que faz você lembrar da parte e falar, nossa, foi isso. Então eu quero ler aqui junto com vocês, para vocês refletir também, tá bom? Então fica em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza. Mas antes, eu quero cantar uma musiquinha pra vocês, que acho que você já deve conhecer, né? E que fala na Bíblia também, né? Que se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai falar para as montanhas se mover e elas vão se mover. Então, como tá a sua fé? O grão de mostarda é bem pequenininho. Imagina, se você tiver uma fé pequenininha, você consegue mover uma montanha. Imagina, né? Se você tiver uma fé grandona. Assim, né? Falando assim, de uma forma... na brincadeira, mas muito sério, né? Então, tem aquela música, se tiveres fé como um grão de mostarda, assim lhe diz o Senhor. Então você vai falar, e ele diria, pra quê? Para as montanhas, movam-se. E o que ela ia fazer? Ela ia se mover. Então imagina, se você tiver uma fé pequenininha, você ia mover uma montanha. Então aqui a gente vê várias experiências de pessoas que tinha a fé, tá bom? Que teve fé, muita fé. Então aqui em Hebreus 11 fala, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fato que se não vê. Então, você não vê. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não apareceram. Então, agora 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus, quando as suas ofertas, por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Então, mesmo depois de morto, mesmo que o tempo passou, a gente continua falando sobre isso. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Aqui outro. Pela fé, Noé divinamente instruiu acerca de acontecimento que ainda não se viam e, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então imagina, pela fé, ele fez a arca, os outros falando que estava doido, e ele e a família dele sobreviveu. Imagina, é fé. Porque não chovia naquela época, foi fé, ouvia a voz de Deus. Fé e ouvia a voz de Deus. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber onde ia. Ele foi sem saber para onde ia. O que é isso? Fé. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas como Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Vamos ver outra aqui pela fé. Vamos no 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Então imagina, ele ia sacrificar seu próprio filho amado pela fé. Pela fé, igualmente, Isaac abençoou a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam para vir. Agora para o 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Imagina, todos os meninos eram para ter morrido naquela época, né? Eles foram esconder, viu o bebê lá formoso, bonitão, e escondeu o bebê por 3 meses. Isso é fé, imagina? Agora vamos para o 30. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias.
pela fé. Imagina você rodear 7 dias. Primeiro dia você rodeia, nada, mas não apareceu nem um trinco, acho que na parede. Segundo dia, rodeia, nada. Terceiro dia, rodeia, nada. Pela fé, gente, só fé. E aí, como anda a sua fé? A fé, como tá ficando aí? Tá mexendo aí dentro do coração? Vamos ler mais um aqui, hein? Mais um pela fé. Agora vamos no 28. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando, os egípcios foram tragados de todo. Imagina, gente, o mar abriu, o povo passou, depois o mar fechou. Mas imagina você passando, o mar para um lado aqui, aí eu acho que os peixes assim, devia ficar até assim, sabe? Quando fica um lado do mar, o outro lado do mar, eles passando assim, os peixes assim, né, parado aqui, né? E você passando com o boca. O negócio podia fechar. Pela fé, passou, e quando o povo passou, fechou. Então, gente, pela fé. Então, eu quero pedir hoje pra vocês orar com Deus, falar com Deus, falar assim: Deus, se eu tô com pouca fé, acrescenta minha fé. Jesus, eu quero ter fé, eu quero acreditar, sem antes ver, eu quero crer. Entendeu? Então pede essa fé pro Senhor. Então começa a meditar essa semana e vamos meditar, vou continuar meditando aqui. Eu quero pedir para vocês também meditar e pensar e falar com Deus: Senhor, como tá a minha fé? Olha para dentro de você. Como tem sido a minha fé? Acrescenta a minha fé, eu quero ter fé. Tá bom? E por essa palavra que eu queria compartilhar aqui com vocês. Espero que vocês tenham entendido e que Deus tenha falado no coração de vocês, tá bom? Tchauzinho, até o próximo vídeo.